Doutor, como é que o senhor analisa o caso da aluna expulsa da Uniban? Eu acredito que o comportamento dos estudantes da universidade e principalmente o comportamento da diretoria da universidade, segundo o material expresso pela mídia, ele demonstra algo que exige um aprofundamento e uma interpretação. Ele é quase sem precedentes na sua modelagem na história da discriminação. Porque, veja bem, ele não acontece num local passional, num local possível de ocorrer fúria, como distúrbio de rua, onde tribos urbanas, onde turbas se manifestam, onde linchamentos acontecem. Ele acontece dentro de um ambiente que se pretende acadêmico, que se pretende universitário, portanto que se pretende formador de mentalidade e de comportamento. Trata-se tipicamente de um caso de misoginia, ou seja, aversão masculina à mulher, encampada inclusive por algumas mulheres que internalizam o seu complexo de inferioridade, contra uma moça que tem um comportamento um pouco mais descontraído, um pouco mais desinibido do que aquele imaginado por essa turba, e parece que também endossada e avalizada por um sentimento irracional, um sentimento de preconceito violentíssimo, selvagem, daqueles que alegaram que ela teria se insinuado, que seria o movimento do seu corpo que teria estimulado essa reação. Há poucos dias atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cujo tema era a imagem feminina e o olhar feminino, fazendo uma correlação entre essa realidade que perdura e permanece na sociedade brasileira, que é o sexismo, que é o machismo, e que se apresenta por diversas maneiras, implícita e explicitamente, e é muito paradoxal e contraditório, porque você observa a exploração, a mais brutal da mulher, do corpo feminino, inclusive da criança, do adolescente, em todos os meios de publicidade, de apelo, inclusive de universidades que usam a aparência estética, a aparência feminina, o corpo da mulher, tentando fazer subliminarmente uma relação entre o ambiente de alegria, de estudo, de cultura, com a mercantilização da própria universidade. Venham estudar entre nós, porque aqui existe um ambiente libertário, liberal, aberto, quando na verdade o que nós acabamos de presenciar e continuamos presenciando é uma atitude fascista da sociedade, sexista, e eu insisto que se trata só da ponta do iceberg. Se alguém imagina que é um fenômeno isolado, pontual, datado, se engana. Aquelas centenas de jovens numa questão cronológica, porque não são velhos, são antigos, não são antigos, são pitecântropos eretos. Na verdade, são hominídeos ainda. Quando a moça, numa entrevista, declarou que eram bichos, ela estava definindo aquilo que é o mais instintivo, primário e medroso na condição masculina. Porque, na verdade, não se tratava de uma manifestação de desejo, como a nota da diretoria tentou demonstrar. Não, porque ela tenta aparecer. E qual o problema de tentar aparecer? Se nós vivemos, inclusive, numa sociedade que chama atenção para a necessidade individualista do narcisismo, do aparecer. E qual é o problema? Qual é o problema? Ela quis sim aparecer. Isso é manifestação de dignidade humana, ela tem direito de aparecer. Ela quis mostrar o corpo dela, que coisa extraordinária. O homem foi feito
A mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus. Desde quando a manifestação do corpo, da saúde, da vitalidade, do erotismo é um pecado a ser satanizado pelos talibãs? Esses que habitam as cavernas e que saíram das cavernas, acontece que a sociedade tem que reagir. Tem que reagir juridicamente, porque todos os princípios legais de defesa dos direitos humanos foram atingidos, estão sendo atingidos. A jovem está sendo traumatizada, foi e continua sendo traumatizada. Precisa existir uma reparação imediata, e é uma reparação social. Aquilo que sempre se fez nos Estados Unidos, na Europa, uma manifestação coletiva que obrigue a universidade e esses moços a uma reparação. Esses moços deveriam ser conduzidos a um curso de compreensão de defesa dos direitos humanos. Eles têm que voltar a fazer o curso primário, o curso secundário, aprender os processos de convivência e de respeito à alteridade. A alteridade, não autoridade com U. Não essa noção estúpida, ultrapassada de autoridade repressora, mas alteridade no sentido de respeito à condição da diferença. Enquanto isso não acontecer, tem uma chaga aberta em São Bernardo do Campo.